Fiquem com mais algumas imagens dessa festa. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. Voltando com o nosso programa, falando com vocês diretamente do Cairo, aqui do Egito. Estamos vivendo assim momentos muito, muito especiais e o Caio conseguiu, à medida do possível, fazer imagens para nós, muita coisa de dentro do próprio ônibus, mas a gente quer que vocês vejam um pouco as pirâmides à distância, a vegetação toda aqui do Egito, que tem muitas palmeiras, né, as tamareiras, onde eles colhem as tâmaras amarelas, tem as vermelhas e tem também as negras, uma fruta muito saborosa, e que vocês visualizem um pouco dessa cultura, a vestimenta do povo aqui, as mulheres usando burca ou usando aquele tecido na cabeça, os homens com aquelas túnicas, aqueles camisolões. Afinal de contas, essa é a realidade do Cairo. Quero que vocês vejam um pouco disso. لما نرجع تاني لبلاد الجمال رباني. نادرين لما نرجع تاني لبلاد الجمال رباني. جوا البيت هنزرع نخلة نزرع خير وتعمل ضلة. جوا البيت هنزرع نخلة نزرع خير وتعمل ضلة. والعصافير تلقط غلة في الحوش الكبير والرملة. والعصافير تلقط غلة في الحوش الكبير والرملة. دار الساقية في العصرية. É o grupo do Jubileu da Paróquia Santo Antônio, com 50 pessoas aqui acompanhando e fazendo as viagens de ônibus, como nós temos que ir nos lugares, e chegamos a Mênfis, a primeira capital do Egito. Nós temos aqui atrás a Esfinge, que é uma marca forte aqui no Egito, lembrando o tempo dos faraós, como outras ruínas aqui que a gente vai poder fazer as imagens e ver se vai ser possível entrar ali, onde tem a tumba do Ramsés, aquele faraó da época de Moisés ainda, e segundo o guia nos contou, muito rico em fertilidade, teve 200 filhos, e tem assim, deixou, vamos dizer, uma geração muito grande aqui no Egito, por isso ele é tão cultuado. O que tem dele aqui, a imagem dele, é a maior de todas aqui do Egito, em se tratando de lembrança de faraó, a estátua dele. Então nós vamos agora ver aquilo que vai ser permitido, que a gente colhe as imagens para estar sempre levando para vocês. لكن ظروفي غريبة لكن ظروفي غريبة. جنوب الدين التجي لحياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي. لكن ظروفي غريبة لكن ظروفي غريبة. عذبت حالي مالك ونادي ارحم محبك يلي عالجبل. Esta é uma das estátuas de Ramsés II,
Como eu disse, ele é bastante cultuado aqui. Depois nós vamos tentar ainda entrar onde a gente vai ter mais coisas que fala da história desse grande faraó. A maior fonte de renda do Egito hoje é o turismo. Portanto, aqui pessoas do mundo todo praticamente vêm em excursões, como hoje existem várias além do nosso grupo. Temos depois aqui as barraquinhas onde vendem os souvenirs, as lembranças do lugar. Interessante que o povo aqui, as suas vestes, é daquela forma que a gente costuma ver na TV mesmo. Os homens com aquelas túnicas longas, normalmente escuras. As mulheres também com a cabeça coberta com aquele véu, não a burca, o rosto fica à mostra. E vamos ver o que a gente consegue fazer de imagem deles também e esse contato que já estamos tendo com a cultura aqui do Egito. E depois de acompanharem essas etapas, nós ainda pudemos estar no Museu do Papiro, que eles chamam, a fabricação do papel e do tecido extraído do papiro, e para fazer obras de artes belíssimas. E nesse lugar, finalmente, o Caio conseguiu fazer um material bonito, esse material aí que a gente quer mostrar para vocês um pouco da riqueza e da cultura desse lugar. E eu convido vocês, além de verem isso, a continuarem conosco, porque o nosso programa, com toda certeza, só vai trazer novidades para vocês dessa vez. E é isso que eu quero que vocês fiquem conosco. وأعيش ولعبني على كيف والصبر الطيب وحبيب القلب واتصابر وعلى كيف حبيب القلب واتصابر وعلى كيف. Nós estamos agora no chamado Museu do Papiro, onde a moça esteve nos explicando qual é o processo de preparação do papiro, tirado daquela planta que vai cortando as fibras, emaranhando, e no final, então, fica mais ou menos como está aqui em minhas mãos, que ela mostrou. Um material resistente, um material muito forte. E lembrando-nos que o que o papiro tem a ver com a nossa história? Quando a gente fala sobre a Bíblia Sagrada, nós falamos que no início ela era escrita em folhas de papiro. Aí eram feitos aqueles rolos para serem então guardados no templo e serem lidos, e o próprio Jesus usou esse tipo de pergaminho também. E aqui agora nós temos assim materiais belíssimos que são feitos, pinturas no papiro. E é nesse local também que é oferecido às pessoas, quem quiser comprar como souvenir, como decoração de sua casa, peças maravilhosas. Como aqui nos permitiram entrar aqui, então a gente vai poder mostrar um pouquinho mais dessa arte egípcia que é tão marcante aqui para eles, onde eles fazem questão de divulgar. Vejam mais algumas das imagens. Essas obras de arte todos retratam a cultura egípcia.
Infelizmente a gente não pôde registrar em todos os lugares, mas é muito importante, eles contam a história aí nesses quadros da vida dos faraós e principalmente é forte a crença deles na imortalidade. Então daí a ideia dessas construções de pirâmides, das diversas vidas que eles acreditam, das joias que eles usam, dos tesouros todos, isso visando a imortalidade, essa continuidade que eles teriam a partir daí. E lembrar também como que a maquiagem é uma coisa antiga e teve a sua origem no Egito, né? Hoje a gente vê aí retratado figuras de 4.000 anos antes de Cristo e as mulheres todas muito bem maquiadas, os olhos bem pintados, até os homens também usavam. Então cosméticos não é coisa do momento, tem a sua origem também no Egito. Voltando com o nosso programa, nessa excursão tão bonita que estamos fazendo aqui, começando pela África, no Egito e depois indo para a Terra Santa, é que a gente agora trouxe para vocês mais algumas imagens que pudemos fazer das 3 pirâmides, as mais famosas do mundo, né? A pirâmide de Kéops, Khafre e Miquelinos. Lembrando que nós pudemos participar de um show maravilhoso de luz e som feito nas pirâmides, mas isso eles não permitem que a gente possa filmar. Mas o Caio conseguiu fazer algumas imagens de longe, durante o dia, sem todo a beleza, a magia que as luzes, que aquele show nos proporcionou, mas que é a cultura realmente do povo egito aqui. Nós pudemos ir também no museu e eles valorizam muito a figura dos faraós, das pirâmides, lembrando sempre que as pirâmides foram construídas porque os faraós eles acreditavam muito na imortalidade e que a imortalidade, embora a pessoa perdesse a vida aqui, o seu corpo sendo embalsamado, sendo bem conservado, poderia continuar essa vida num outro plano. Então eles faziam pirâmides grandes, lá procuravam colocar alimentos para eles, às vezes levavam até pessoas, outros ali para ajudarem a servi-los nesse lugar, porque eles acreditavam realmente nessa continuidade. Então hoje é um monumento, são histórias aí muito antes de Jesus Cristo ainda, a data dessas pirâmides, e é o que esse povo realmente cultua aqui. Tanto que o souvenir nós encontramos em todo lugar, coisas que envolvem as pirâmides ou envolvem a vida do faraó. E é isso que eles querem sempre, sempre nos mostrar, nos vender, nos apresentar de alguma forma. E a gente tentou trazer isso para vocês, um pouco da cultura do Egito. Finalmente conseguimos um lugar onde pudéssemos fazer as imagens da TV Paraná também, com a nossa câmera aqui das pirâmides. Então, como nós comentamos ontem, são essas 3 pirâmides, conforme diz a história, tem aí mais de 4.000 anos. E, gente, é impressionante o tamanho dos blocos com o qual elas são construídas. Ele diz que pesam de 3 a 15 toneladas. É impressionante, nas fotos que nós tiramos, dá quase a minha altura, assim, cada um desses blocos. E é uma das 7 maravilhas do mundo, né, daquelas antigas. Olha, estar num lugar desse realmente quase que não tem explicação e nos faltam as palavras. Mas foi muito prazeroso e a gente espera que as imagens possam retratar muito mais do que as palavras que aqui dissemos. E lembrando mais uma vez que a construção delas é sempre essa preocupação
de estar viradas para o sol, nessa crença de imortalidade e eternidade que os faraós tinham. Foram todas construídas para serem, sim, praticamente túmulos, né? A morada eterna de cada um dos faraós. Dizem que aqui no Egito são 128 pirâmides espalhadas, mas as mais famosas são essas 3 que nós aqui estamos. E agora, Caio, capricha nas imagens então, porque essas são exclusivas e certamente vão marcar a nossa história e a história da TV Paraná. Agora nós estamos aqui com o Nelson, da agência Monte Carmelo de Curitiba, e